Uniclac. Olá pessoal, voltamos. Então, hoje nós vamos estudar, vamos fazer, melhor dizendo, a nossa revisão. Nós vamos fazer nossas questões, vamos fazer uma revisão sobre a legislação do EBSER, com vistas à sua aprovação. Então, hoje, mais uma vez, eu lhe digo que nós estamos aqui, todos na equipe LAC, unidos, e nesse pensamento, ligados na sua aprovação. Portanto, resolução de questão. Vamos lá? Muito bem. Hoje aqui a gente tem a legislação da EBSER, questões comentadas. Vamos fazer a nossa revisão com vistas à nossa aprovação. Pois bem, a primeira prova que nós vamos resolver, prova número 1, é a prova da Universidade lá de Pelotas, Lá Pelotas, nós vamos fazer essas provas aqui, essas questões, melhor dizendo, essas questões, e vamos comentar cada uma delas. Vamos lá? Questão número 1, vamos ver? Compete ao presidente da EBSER convocar e presidir as reuniões da diretoria. Além dessa competência, o que mais compete ao presidente? Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela EBSER, assistir à diretoria e ao conselho de administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação da EBSER, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da EBSER, de acordo com a organização interna e respectiva distribuição de competências estabelecida pela diretoria. Levantar demonstrações financeiras e proceder à apuração de resultados em 31 de dezembro de cada exercício. Autorizar a contratação de auditores independentes. E aí, quer que você marca? Dá seu pause. Vamos lá? Pausou? Bem, voltamos então. Se você pausou, nós voltamos. Se você não pausou, estamos aqui continuando. Mas o ideal é você pausar, fazer a sua questão e depois voltar. Muito bem, para essa questão, nós vamos fazer aqui uma breve revisão. Essa questão versa sobre o artigo 33 do nosso regimento interno. E isso você já precisa ter estudado. Nós já falamos aqui diversas vezes que é necessária a leitura do nosso regimento, a leitura da nossa lei, a leitura do nosso decreto, Eu falei a você, leia 15 vezes, todo dia até o dia da prova, porque aí você fixa melhor, você vai lembrar, tá certo? A constância do estudo faz com que você lembre lá na hora da sua prova, no momento da sua prova. Bom, vamos tomar por base o regimento aprovado na 49ª reunião do Conselho de Administração, que foi realizada no ano de 2016, neste ano de 2016, no dia 10 de maio de 2016. Ao presidente da EBSER compete dirigir, coordenar, controlar as ações desenvolvidas pela empresa, pela instituição, de forma que sua atuação seja continuamente orientada pelos objetivos institucionais, conforme previsto na lei de criação, no estatuto social, nesse regimento. Representar a EBSER em juízo ou fora dele, judicial ou extrajudicialmente, podendo delegar em casos específicos essa atribuição em nome da entidade a mandatários, delegar essa atribuição a mandatários. Muito bem. Também compete, ao presidente convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva, já que ele também faz parte, e do conselho consultivo, coordenar e articular o trabalho em relação às unidades da EBSER, tanto na sede quanto suas filiais, e também editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da EBSER, de acordo com a organização interna, a respectiva distribuição de competência não é estabelecida no regimento e pela diretoria executiva. Então, se você apontou lá, se você fez a sua prova, se você fez a sua questão, você viu, portanto, que a resposta certa seria a letra C, conforme acabamos de ver neste slide anterior.
editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da EBSER, de acordo com a organização interna e a respectiva distribuição de competências estabelecidas pela diretoria. Isso aqui, ó, nosso artigo 33, conforme nós vimos aqui, ó, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos. Pessoal, é estritamente necessário que você tenha dado uma lida. Não adianta a gente ter ficado aqui falando e você não ter feito a sua parte em casa, tá certo? É importantíssimo. Legislação é leitura constante, tá certo? Entendimento constante. Muitos e-mails tenho recebido, né, parabenizando, outros tirando suas dúvidas. Nós estamos sempre à sua disposição. Eu, Luciana Medeiros, Face lá, Luzinha Medeiros, e o meu e-mail, professora Luciana Medeiros@gmail.com, tá certo? Tranquilos até aqui? Portanto, essa questão, a resposta certa, letra C, conforme estabelecido no regimento interno. Questão número 2, na tela aqui, assinale a alternativa que não corresponde à competência da diretoria executiva da EBSER. Aqui, obviamente, você tem que ter algum conhecimento sobre a diretoria executiva, Bom, não corresponde à competência da diretoria executiva propor os valores, os regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSER, propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSER, aprovar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento, o programa de investimento da EBSER, pronunciar-se em relação às matérias que devem ser submetidas ao Conselho de Administração, autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSER. Autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSER. Ele quer uma questão, uma alternativa que não corresponde à competência da diretoria executiva. Pausou? Muito bem, voltamos. Lembrou? Você lembrou? Pegou seu material? Lembrou? Muito bem, vamos fazer aqui uma breve revisão. Olha só, a questão versa sobre o artigo 11 do regimento interno, combinado com o artigo 8º. Pega aí seu regimento interno. Muito bem, pegou? Pois não. Então, o artigo 11 combinado com o artigo 8º do regimento interno. O artigo 11 diz o seguinte, compete à diretoria executiva propor os valores, não é, dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSER, propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSER, no inciso 5. No inciso 9, aprovar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento e o programa de investimento da EBSER. No 16, pronunciar-se em relação às matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração. Se você bem percebeu na questão que você pausou, esses três incisos estavam lá constando da sua questão. Então, essas competências aqui são competências da diretoria executiva, lá prevista no artigo 11 do nosso regimento. Então, a questão, ela mistura, pessoal. Mistura o artigo 11 com o artigo 8º do nosso regimento. Por isso, mais uma vez, eu falo da necessidade, estrita necessidade da leitura do nosso regimento. Já o nosso artigo 8º determina aqui o seguinte, compete ao Conselho de Administração fixar as orientações gerais da atividade da EBSER, examinar e aprovar por proposta do presidente da EBSER as políticas gerais, etc., e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSER. Portanto, autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSER não é competência da diretoria executiva, e sim competência do Conselho de Administração. Portanto, a questão, veja como a prova é feita, a questão versa sobre dois artigos combinados, e você precisa ter dado a lida, precisa ter conhecimento, acerca dos dois, beleza? Tranquilos até aqui? Vamos lá? Então vamos voltar para a questão, a questão diz o seguinte,
Assinale a alternativa que não corresponde à competência da diretoria executiva. Propor os valores e regimes de alçada, sim. Propor implementar as linhas orientadoras das ações da nossa empresa. Aprovar e submeter ao Conselho de Administração, pronunciar-se em relação às matérias e autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSER. Não compete à diretoria executiva. Não compete à diretoria executiva, é o que a questão está pedindo. Logo, conforme nós vimos na nossa breve revisão, nós vimos, portanto, que autorizar a contratação de empréstimos é competência do Conselho de Administração e não da diretoria executiva. Portanto, você deve ter marcado a letra E como resposta. A resposta, autorizar a contratação de empréstimos no interesse da EBSER, é competência do Conselho de Administração e não da diretoria executiva. Tranquilos até aqui? Pois bem, vamos lá? Questão número 3. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Tranquilo? Isso foi o que nós vimos na Lei 2550, nós vimos isso no regimento, nós repetimos isso aqui várias vezes durante as aulas. Bom, este contrato de prestação de serviço, não é, estabelecerá as obrigações dos signatários, a prestação do serviço no âmbito da saúde e educação, a proibição de divulgação do contrato firmado, a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação sem conter critérios e parâmetros a serem aplicados, o exercício de atividades inerentes às suas finalidades nos termos de seu estatuto social. Muito bem. Pausou? Deu sua pausa? Muito bem. Vamos ver aqui. Bom, para a gente responder, para que a gente possa responder essa questão, nós vamos relembrar algumas características da EBSER. A EBSER, nós sabemos, não é? É uma empresa pública, capital 100% público, tem personalidade jurídica de direito privado, já falamos sobre isso, não atrapalhar a empresa pública com pessoa jurídica de direito privado, não tem nada a ver, tem patrimônio próprio, está vinculada ao Ministério da Educação e tem prazo de validade, não é prazo de validade, não, perdão, prazo de duração indeterminado. E prazo de duração indeterminado. Faz uma empresa, faz outra, não. Prazo de duração é indeterminado. Pois bem, essa questão, se você for parar para analisar, se você relembra aí conhecimentos, essa questão versa sobre o artigo 6º da Lei 12.550. Pegue aí seu material, pega aí a Lei 12.550 e veja que essa questão versa sobre a Lei 12.550 e mais especificamente sobre o artigo 6º. Lá nós temos o seguinte: a EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, tranquilas, isso nós já sabemos, contrato é uma empresa pública, direito administrativo. Portanto, nós vamos ver aqui o que ele ainda estabelece, o que o nosso regimento ainda estabelece. O contrato de que trata o caput estabelecerá, entre outras, as obrigações dos signatários. A Lei 12.550 nós versa aí no seu artigo 6º sobre isso. Primeiro, a obrigação dos signatários. Segundo, as metas e desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação contendo critérios e parâmetros a serem aplicados, bem como a previsão de avaliação de resultados obtidos. Você viu ali na sua questão, cadê a questão? Olha ela aqui, cadê a questão? Aqui a questão, vamos voltar aqui a questão. A questão está procurando saber, né, características sobre o contrato de prestação de serviço da EBSER. O contrato estabelece, aliás, como qualquer contrato, em tese, como qualquer contrato, primeiro as obrigações dos signatários, das partes contratantes, né? A prestação de serviço no âmbito de saúde e educação. Educação não, é saúde, não é? Proibição de divulgação do contrato firmado. Ora,
Se nós somos uma empresa pública, nós temos que dar publicidade ao contrato. Né? Nós estudamos, inclusive, que os contratos eles devem ser, né, publicados nos sítios oficiais, no sítio da EBSER, no sítio da empresa contratante. Né? A publicação, ela dá transparência, né? Ela dá oportunidade de controle social. Transparência pública, controle social. Tranquilos até aqui? Muito bem. Então, obrigações dos signatários, prestação de serviços, proibição de divulgação nunca jamais em tempo algum, respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação sem conter critérios, contendo critérios, não é? Beleza? Então, qual seria a resposta? Diante de tudo isso, diante dessas características que nós vimos, diante, não é, do artigo 6º da 12.550, diante de tudo aquilo que nós estudamos, não é, a questão 3 só pode ter como resposta a letra A, não é? Esse contrato estabelece as obrigações dos signatários. As obrigações dos signatários. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem, muito bem. Ó, aqui eu tive aqui, né, ainda sobre essa questão, nós podemos fazer ainda uma observação, que a gente já tinha visto, e mais uma vez eu trouxe aqui, é o Poder Executivo que ficou autorizado, né, pela Lei 12.550, não é, a instituir a empresa pública. Isso é o artigo 1º da Lei 12.550, a lei nos ensina isso, né, é uma empresa pública unipessoal, né, fazendo aí uma revisão, pertence à União, né, vinculada ao Ministério da Educação, capital 100% público, tá certo? Tem personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, né, integralizado com recursos da União, e tem prazo de duração indeterminado. Prazo de duração indeterminado. Essa é a nossa EBSER. Características simples, características básicas, que você já tem que ter estudado, você não pode errar. É a coisa mais simples que nós temos aqui na Lei 12.550. Você não pode se dar o luxo de errar, porque o candidato, o seu concorrente, fatalmente, ele vai acertar. Questão muito boba, ele vai acertar. E você tem a obrigação, mais ainda, de acertar. Você estudou comigo, você estudou com o AC. Né? Então, vamos fazer por onde? Vamos dar tempo ainda de revisar, vai estudando sua lei, vai dando a sua lida, não deixe de dar valor também à nossa legislação. Uma questão é um diferencial, viu, pessoal? Uma questão pode te colocar lá em cima, como também pode fazer você descer 300 mil posições, tá certo? Tranquilos até aqui? Muito bem, vamos lá? Questão número 4, vamos ver? Questão número 4. O representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado um conflito de interesses, sendo tais assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tal fim. Essa afirmação refere-se. Rapaz, você já viu como é que a prova é feita? A prova é feita para a gente errar, a prova não é feita para a gente acertar. Só que a gente vai acertar, porque a gente estudou. A gente estudou. Se o examinador ele é esperto, nós somos 3 vezes mais espertos. Olha, esse tipo de questão aqui é aquela questão que é feita para o candidato se cansar. Olha o tamanho da questão. Olha aqui o tamanho da questão. Olha, que é isso. Só quando você chega aqui, você já se cansou, não é? Isso também existe, viu, pessoal? Não adianta ter só o conhecimento. Tem que estar muito bem preparado, tranquilo, feliz no dia de fazer sua prova. Fé em Deus, se você tiver, né, uma crença, o ideal seria... Quer dizer, bom, para mim o ideal é ter uma crença, eu tenho a minha. Mas ter fé naquilo que você acredita, fé em Deus, fé, enfim, né? E ter muita paciência, tranquilidade e ir fazer a prova na sua paz. Porque a prova, ela te cansa. Então, pause. Acho que você já deve ter pausado. Vamos voltar aqui para fazer. Bom, essa afirmação refere-se... Bom, a afirmação está aqui versando sobre a participação, não é? Daqui dos dirigentes, não, dos representantes dos empregados. Está versando sobre a participação, né, em algum dos conselhos, em algum dos órgãos, né, de deliberação da EBSER, não é? Então a questão está versando sobre essa representação,
né, nessa participação dos representantes, né, dos empregados. Afinal de contas, a EBSER é empresa pública, capital 100% público, regime jurídico de direito privado. As pessoas que trabalham na EBSER, que foram aí selecionadas via concurso público, vai ser o seu caso, com fé, né, em Deus, tá certo? As pessoas que foram selecionadas serão contratadas pelo regime seletista. Nós vimos isso na 12.550. Você estudou aqui, ó, eu e vocês juntinhos, né? Então você viu na 12.550, empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. E se é de direito privado, é regido em regra pela CLT. Tranquilos até aqui? Vamos ver então. Ele diz aqui: essa afirmação refere-se ao Conselho Fiscal, à Diretoria Executiva, ao Conselho Administrativo, ao Conselho Consultivo, ao Conselho Deliberativo. Muito bem, pausou, relembrou, voltou. Olha, dentre os órgãos da EBSER, tem importância fundamental. É o Conselho de Administração. Conselho de Administração, você tem que levá-lo na ponta da língua. Não pode esquecer, tá certo? Tem que ter lido aí as suas 15 vezes todo dia até o dia da prova. Bom, o Conselho de Administração. Conselho de Administração está lá no nosso regimento, nosso artigo 12. É órgão de orientação superior da EBSER. É órgão de orientação superior da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e se compõe de 9 membros nomeados, viu, pelo ministro do Estado da Educação. Ministro do Estado da Educação. Tranquilos até aqui? Muito bem. Obedecendo a seguinte composição: 3 membros indicados pelo ministro da Educação, sendo que um será o presidente e o outro não é substituto nas suas ausências e impedimentos. Presidente da empresa, que não poderá exercer a presidência do conselho, ainda que interinamente. Um membro indicado pelo ministro de Estado de Planejamento, 2 membros indicados pelo ministro de Estado da Saúde, um representante dos empregados e o respectivo suplente. Essa questão, portanto, versa sobre o Conselho de Administração. E mais, mas Luzinha, onde é que está aqui a vedação? Onde é que está a vedação da representação? Não é? Olha o que vem escrito aqui, preste atenção, olha o que vem escrito aqui. Vem aqui. No parágrafo terceiro deste artigo, nós temos lá: o representante dos empregados não participará de discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive os assuntos relativos a ações assistenciais, previdenciária, tá certo? Então, a questão versou sobre o Conselho de Administração. Era necessário que você tivesse este conhecimento. Portanto, se você prestou atenção nas aulas, se você pausou a sua lâmina, ou se você pausou aí o seu vídeo e voltou aqui com a gente, você viu, portanto, que essa questão diz respeito ao Conselho de Administração. Resposta certa, portanto, letra C. Pois bem, mais uma vez eu te falo da necessidade de se estudar. Não existe aprovação sem estudo. O estudo, eu costumo dizer, ele é o trabalho mais prazeroso do ponto de vista intelectual, sem sombra de dúvidas, mas também é um trabalho pesado, viu? Acho que talvez seja um dos mais pesados, porque o ganho é intelectual. Então, o que a gente tem aqui, as pessoas não veem, né? As pessoas só veem o que tem aqui por fora, mas o que tem aqui ninguém vê. Então, é necessário que você estude, porque seu ganho vai estar aqui.
é um trabalho pesado, porque muitas vezes você tem que dizer não, né? Não à balada, não ao colega que te chamou para sair, para tomar um acarajé lá em Salvador, comer um acarajé lá em Salvador, né? A gente, bora estudar, não posso, vamos ali comer um acarajé, não posso, tenho que estudar, tá certo? Tranquilos? Então é necessário que você tenha dado aí a sua lida, é necessário que você tenha dado aí sua lida, portanto, né, sua leitura, né, da sua lei, do 12.550, da 7661, do decreto 7661 e do regimento interno da EBSER, coisas que vão cair na prova conforme você está vendo aqui. Muito bem, questão número 5. Questão número 5. Entre os órgãos estatutários da EBSER está o Conselho de Administração. Além desse, quais são os outros órgãos que podemos citar? Entre os órgãos estatutários da EBSER está o Conselho de Administração. Não é isso? Além desse, quais são os outros órgãos que podemos citar? Vamos ver aqui. Tem aqui outros órgãos, né? Mas estava assim, de vez em quando tem um erro de digitação.